Olá, sou Edmar Santos, trazendo mais um conteúdo de gestão empresarial. Sejam bem-vindos ao canal da Inove Consultoria. Caso não tenham confirmado a sua inscrição, aproveite, já se inscreva no canal, ative as notificações para acompanhar semanalmente cada novo conteúdo postado. Hoje estamos iniciando um novo conteúdo chamado Empresa em Pauta, voltado à participação de empresários, consultores empresariais e profissionais em geral, que buscam apresentar as suas expectativas, sugestões e dicas referentes ao cenário empresarial. Como primeiro conteúdo do quadro Empresa em Pauta, esta série de entrevistas, dividida em duas partes, trarão uma análise sobre os impactos que o cenário empresarial enfrentou com a crise e quais as expectativas e dicas para um novo cenário econômico e empresarial pós a pandemia da Covid-19. Na primeira parte deste vídeo, dessa série de entrevistas, conversaremos com dois empresários a fim de entendermos a sua ótica em relação ao assunto comentado. Converso nesse vídeo com Tassayete Oliveira, empresário do ramo metal mecânico, presidente da rede de compras do CIMEC Vale do Jaguaribe, formado em Direito pela Universidade Potiguar, e com Luciano Jucá, empresário do ramo de móveis projetados, presidente da ANFOR, formado em História pela Universidade Estadual do Ceará. Vamos iniciar nossa série de perguntas para os nossos convidados. A primeira pergunta é a seguinte: os empresários estavam preparados para imprevistos como o que ocorreu, ou seja, um recesso obrigatório devido a essa pandemia? Isso daí é uma pergunta, Edmar, que o ano seria promissor. Encerramos o ano de 2019 com os números acima. O início de 2020 também foi bastante significativo. Fechamos alguns negócios grandes, mas em março começou a questão do Covid-19 e as quarentenas. As quarentenas foram crucial para o fechamento de alguns setores do nosso segmento, né? As cerâmicas vieram a fechar, então assim nós também viemos também a desligar algumas pessoas da empresa e também a rescisão de alguns contratos pela medida que o governo federal lançou, né? Creio que os empresários não estavam esperando isso. Digo de passagem pela nossa empresa porque muita coisa a gente interliga em empréstimo de capital voltado para a aquisição de novos bens. Aí a gente injeta praticamente quase que 100% do nosso capital na nossa empresa, mas de um modo geral a nossa empresa assim, não estava preparada para essa crise que acabou nos pegando de surpresa. Edmar, no início do ano, antes da epidemia, da pandemia, a gente, até que no nosso segmento, estávamos bem. Não nos faltou trabalho, todo mundo estava com trabalho, mas quando aparece a primeira paralisação, principalmente na primeira semana, o que a gente tem observado? É que a maioria dos nossos colegas, estou falando isso mais pela ANFOR, porque são 20 empresas, e a gente observa também na periferia, nos bairros, que o despreparo de todas as empresas, em sua maioria. Eu acredito que 1, 2 ou 3% estariam preparados, e esses não estão sentindo nem a pandemia, mas uma grande maioria realmente está despreparado, não sabe o que é um caixa, um fluxo de caixa, uma DRE, as reservas praticamente não existem, né? Vivendo da venda sem se preocupar com a pós-venda. Eu acredito que falte uma dependência muito grande, certo, de planejamento, ok? Muito obrigado, Tassayete e Luciano, por apresentar a sua ótica em relação ao assunto comentado. Vamos para a próxima pergunta. A segunda pergunta do nosso quadro é: quais as suas expectativas em relação à retomada das atividades pós-pandemia do vírus Covid-19?
Em relação às empresas pós-pandemia, Edmar, eu acredito piamente que nós estamos passando por um processo de maturação independente da pandemia. E pós-pandemia, que é um momento totalmente, digamos, invisível, né, para nós empresariados, eu acredito que todos nós temos que nos reinventar. Estamos aí à flor da industrialização 4.0, 5.0 no momento, e o que a gente percebe é que ou nós nos reinventamos ou estamos fadados ao insucesso, tá? Então, eu sempre digo que a gente está num processo de seleção natural darwiniana, aos mais aptos o sucesso, aos menos aptos as batatas. Então a gente tem que buscar conhecimento, automatizar nossas empresas, minimizar custos, aprender a vender, fazer uso do marketing digitais através das redes sociais. Se temos que vender melhor, temos que comprar melhor, então temos que rever todo o processo e reinventar nossas empresas. Ok? Quando você me pergunta qual a visão do empresário pós-pandemia, o comércio vai ter que se reestruturar novamente. Creio que essa crise de quarentena vai revolucionar o comércio, de modo que o comércio online, por via de aplicativo, principalmente o WhatsApp, de uma coisa mais agendada, creio que isso vai ser o futuro dos comércios pós-pandemia, porque estamos vivendo isso. Hoje você pode fazer tudo através da palma da mão, do telefone, que isso é fato, e isso se potencializou e veio a ter uma assertiva. É tanto que nós da Metalúrgica Casa da Cerâmica já estamos pensando em colocar na nossa página da internet preços, chat online, dispositivos melhores com o WhatsApp, né, empresarial, para que a gente afine melhor junto com o cliente e que isso tudo isso transforme em receita para a empresa. Isso daí é o conceito meu, né, visão como empresário do pós-pandemia e o que isso veio a nos ensinar. Certamente todos concordarão com os nossos convidados que há uma grande expectativa em relação à retomada não só das atividades da economia, mas também de todas as atividades em geral. Vamos à nossa última pergunta desse quadro. Gostaríamos de saber dos nossos convidados que dicas vocês poderiam compartilhar com os outros empresários olhando para um novo cenário econômico que se montará após essa crise? Pois bem, Edmar, essa sua terceira pergunta aí, eu creio que eu englobei um pouco também na segunda, né? Que são quais dicas que eu dou para os empresários e amigos, que eu costumo muito dizer que é o seguinte: nós da Metalúrgica Casa da Cerâmica, nós não temos concorrente, entendeu? Eu costumo sempre tratar como parceiro, que a gente tem isso, principalmente com os empresários do polo metalmecânico aqui da nossa região, de todo mundo se ajudar. Tanto que a gente tem um trabalho, depois a gente pode fazer já aí outra parceria da empresa em pauta com relação da nossa rede de compras, né? Na qual a gente leva ela aí no Vale do Jaguaribe. Mas enfim, qual a dica que eu passo para o empresário, né, com todo esse setor? Acreditar primeiramente em Deus, que abaixo dele nós não somos ninguém, né? Então somos pertinentes a Deus e creio que tudo isso vai passar. Mas com essa passagem teve muita coisa que a pandemia nos ensinou, nós da Metalúrgica Casa da Cerâmica, para enfrentar. Uma que foi a que eu acabei de falar, a questão de focar em métodos de aplicativos, seja ele como Instagram, WhatsApp, canais no YouTube, né?
chamar mais o cliente para esse método que hoje todo mundo tem, a questão de um número vinculado a um WhatsApp, e potencializar isso. A gente só vai fazer essas coisas se potencializando e, claro, a união faz a força. Não adianta você ver o seu concorrente como concorrente, sim como parceiro, buscar novas parcerias, certo? E se afinar. Nada melhor do que você ter o conhecimento do que o seu cliente está precisando e você chegar com uma resposta rápida do que ele precisa. Entendeu? Eu creio que isso é uma realidade que nós temos que se atentar a isso para passar dessa pandemia. Amigo, as dicas que eu poderia passar para os nossos colegas nesse momento é que todas as empresas hoje têm por obrigação a busca dos conhecimentos. Se somos empreendedores, não é o bastante, nós temos que aprender a empreender. Nós temos que, e isso é a grande verdade, é que a maioria dos colegas e da maioria das empresas do Brasil, eu tenho até falado isso quando tenho a oportunidade de me reunir com o pessoal do Sebrae, é que todas as empresas deveriam saber o que é um caixa, como funciona um fluxo de caixa que determina o seu mês seguinte, como você fazer sua DRE para você planejar o ano seguinte ou os próximos anos seguintes. Então são fatores que determinam o sucesso do teu momento. Temos que aprender a conhecer o nosso produto, em que mercado devemos participar. Até anotei aqui algumas coisas. Ver e entender qual a lucratividade operacional necessária para determinarmos a nossa contribuição, a nossa margem de contribuição. Então, é uma série de fatores, a questão da logística, né? Não é só vender, tem o detalhe da compra, tem o detalhe da produção, tem o detalhe da entrega, tem o fundamental que é o retrabalho, evitar o retrabalho, porque quebra qualquer empresa. E essas informações, a maioria dos empresários, hoje em torno de 80% a 90%, só vai conseguir isso através ou das instituições, Sebrae, Senai, IEL, sindicatos, ou através de consultores. Porque os grandes consultores, que inclusive estão dentro dessas instituições, eles são capazes de resolver esse problema. Hoje a Interior Design é minha empresa. Eu posso dizer com muito orgulho, e você é conhecedor de parte dessa história, que eu vivo em um outro patamar. A pandemia praticamente, até o momento, não tem me afetado muito, exatamente por conta desse conhecimento que eu fui buscar 2 anos atrás, e hoje é uma grande fortaleza você conhecer alguma coisa dentro da sua empresa. Bom, obrigado, espero que eu tenha participado para os colegas um pouco desse meu conhecimento. Sucesso a todos. Bom, gostaria de agradecer ao Tassaiete, ao Luciano pela participação na primeira parte dessa série de entrevistas. Todos concordarão que haverá várias oportunidades que, se utilizadas de forma efetiva nos processos empresariais, poderão ajudar todos os empresários, a todas as empresas, a todos os negócios na retomada das atividades após essa pandemia. Na parte 2 dessa entrevista, teremos a oportunidade de ouvir 2 grandes consultores empresariais apresentando a sua ótica em relação à crise que estamos vivendo. Muito obrigado a todos por acessar o conteúdo. Não deixem de assistir à próxima parte. Até lá!